Olá, aqui é a Vera Lima e você está no Fala Mulher, informação direta ao ponto. Olha, mulher, hoje eu quero falar sobre um assunto especial, também com uma mulher especial. Por quê? Vocês todas, se eu perguntar indistintamente, qual é o sentimento mais importante que a gente nutre um pelos outros? Enfim, eu tenho certeza que talvez de 10, 9, 8 mulheres vão falar do amor. Afinal de contas, a gente fala de amor o tempo todo, do amor incondicional, do amor paixão, né? Do amor que a gente dedica ao outro, do amor ao próximo. E a gente fala do amor como um sentimento, não é mesmo? Mas será que é isso mesmo? A gente tem dúvida? Eu tenho? Bom, eu não tenho. Para mim, amor é sentimento. Eu imagino que você também não. Mas eu acho que a gente vai precisar de aprender um pouco mais sobre amor. E é por isso que eu estou trazendo aqui, nesse Fala Mulher, uma especialista nesse assunto, tá? Ela já escreveu um livro sobre o amor, estuda pra caramba sobre o famoso amor. É a professora da FAPESI, da PUC Minas. Tá certo, doutora Paula? Sim. Eita, tá certo. Ela está aqui com a gente, essa professora maravilhosa da PUC Minas, nossa querida Paula de Paula. Ela é psicanalista, gente, doutora em psicologia pela PUC São Paulo e autora do livro O Desejo do Analista. Então, doutora Paula, bem-vinda. Eu que agradeço, Muito eu espero obrigada. interagir com sua audiência. Maravilha. Olha só, gente, olha só que lindeza que ela está aqui. E olha só, pessoal, interessante que eu estava conversando aqui nos bastidores com a doutora Paula. Ela também agora é diretora do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Minas Gerais, tá certo? Sim, Nessa gestão agora. sim, uma gestão que promete. Pois é, gente. E a doutora Paula, além de estar agora no Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais, na direção, aí numa gestão que promete, né, doutora Paula? Sim, promete, sim. Está todo mundo muito engajado e apostando muito na formação política, ou seja, nos encontros que a gente vai ter com psicólogos, com a categoria, cada um no seu nicho, né? E a gente está muito animado. Maravilha. E aproveitando, eu queria saber um pouquinho mais de você. Por que a psicologia, né? Por que a psicanálise? A sua formação? Conta um pouquinho, porque essa mulher que está nos escutando, pode ser que ela tenha interesse até na sua área e está querendo ouvir, ou de repente ela achava que era uma coisa e a outra, ela também vai querer mudar de rota. Me fala um pouquinho. Isso é muito generoso da parte do programa, Ah, querer saber um pouco da história de sim. quem vem aqui, né? Eu venho do esporte. Eu sou uma pessoa que, aos 12 para 13 anos, fui descoberta, né, no esporte. Eu estudava no Instituto de Educação. E aí eu comecei a treinar vôlei. E aí eu fui, né, virei atleta e aí escolhi fazer educação física primeiro. E daí eu fui treinadora de voleibol. Eu sou a única treinadora no Brasil tricampeã brasileira na Que base. lindo, Não gente. Que existe nenhuma outra potente essa mulher. mulher. Eu fui completamente apagada. Essas Olha, coisas que que acontecem. pena isso. Mas no esporte eu já trabalhava com uma psicologia do esporte, que na ocasião nem existia. Né? Uhum. Mas aí eu fui fazendo cursos, eu falei, eu vou fazer psicologia por causa do esporte. Só que chegando na psicologia, eu me deparei com a psicanálise, me deparei com a saúde mental. E aí, essa é uma paixão, quer dizer, o esporte foi a primeira paixão, né? E depois eu fui apaixonada. E já no esporte eu já era um pouco marxista por conta do meu discurso feminista, não é? Eu já não concordava muito com o que acontecia com as mulheres no esporte. Eu tenho até um texto produzido há pouco, né? Final do ano ele foi publicado sobre a mulher no esporte. E aí eu fui fazer psicologia, mas logo no terceiro período eu já comecei a fazer minha própria análise, porque Freud me encantou, ele me desafiou, sabe? Eu, como feminista, eu falei, esse cara, né, assim, não tô concordando com o que ele está falando, não. E aí, para poder discutir com Freud, fui lê-lo, aí eu fui entendendo Freud, aí eu falei, entendi. Né? E aí eu comecei a fazer minha formação. Isso, né, minha formação em psicologia terminou em 90. Que maravilha. Olha, você sabe que você está falando do esporte, eu também comecei no esporte. No jornalismo esportivo, fiquei um tempo, fui das poucas
repórteres e redatoras esportivas lá em 1988, acho que nós éramos só 3, também fizeram um apagamento nessa área, sabe? Sim. Eu acabei, por uma série de razões, inclusive elas do assédio, desistindo do jornalismo esportivo e fui sendo convidada para ir para o jornalismo tradicional, político, econômico, e daí... Mas, Sim. assim, eu tenho uma trajetória de uns 2 para 3 anos no jornalismo esportivo. Sim, as mulheres sofrem no Sofre, jornalismo esportivo. sofre até hoje, Ah, são né? assediadas no campo Em mesmo, no todos os futebol, lugares, inclusive. diminuídas, Sim, reduzidas, sim, testadas o tempo todo. Eu vivi tudo sim. isso, Pois é. né? Mas estamos aí e nós vamos fazer. De repente, fala mulher só do esporte com as mulheres. Me brotou isso aqui agora. Sim. Tem E muita vamos mulher no falar, esporte tem bacana. muita mulher no esporte bacana e tem mulheres também que, assim como você mesmo, né, tendo sido apagado, de repente, muito do seu legado, da sua história, mas você começou uma trajetória que alguma seguiu, Ah, sim, que eu tenho serviu, várias né? ex-atletas Pois que é, que convivem maravilha. comigo Nós até vamos hoje. falar disso. Excelente. Mas nós vamos conversar aqui sobre o amor. E eu te perguntaria o seguinte, porque quando a gente fala de amor, a gente fala de um sentimento complexo, multifacetado. Eu estou falando da palavra sentimento, quero até que você me explique mais. Porque ela me disse, veja só, o Will e todo mundo que está nos ouvindo, o Will está do outro lado aqui, ajudando a operar esses botões todos, gente, para gente. Mas eu vou falar aí, olha a Andréia, que está aqui da nossa equipe, Zane, vou falar para tanta mulher, para tanta gente que está nos acompanhando, que esse sentimento complexo, multifacetado, né, ligado aí à recompensa, ora a gente vê dessa forma, pela psicologia, né, como prática de admiração, né, ao outro, então a gente está falando aí de apoio mútuo. A gente fala também do amor como uma combinação de cuidado, de respeito, compromisso e responsabilidade. Talvez aí esteja uma explicação pela psicologia. Enfim, e a gente fala do amor como uma força que nos impulsiona, que nos conecta e nos transforma, sendo tanto um instinto quanto uma escolha diária. Será que é isso mesmo, doutora Paula? Bem-vinda, nos conte mais. Bom, o amor, ele interessa, como você disse, a todo mundo, interessou os filósofos. A gente tem vários filósofos falando sobre o amor, né? Tem um texto clássico do Platão sobre, né, é o banquete. Vários, né, filósofos ali, médicos, pessoas da distinção daquela época falando sobre o que pensava do amor. O amor, ele é uma invenção, né? E como Uma invenção, invenção? ele é uma invenção porque não há nada que garanta o amor do ponto de vista nem físico, né? Ele não é nada natural. O amor não é natural da natureza, né? Ele é inventado, ou ele é criado, ou ele é produzido a partir da sociabilidade das pessoas, da maneira como a sociedade se organiza. Tanto é que o amor cortês, o amor romântico, ele não sempre existiu, né? Então, por exemplo, a gente tem o amor, que a gente conhece muito, né? O amor erótico, que ele está organizado patriarcalmente, né? Então, como Olha que é só. isso, né? As relações que definem o amor erótico é de que o homem tem uma mulher, né? Ele casa com ela, ele recebe ela de um pai, né? Ou ele casa, independente dessa cerimônia, mas ele tem a mulher. Então, o amor erótico, ele toma o Ele é objeto como posse. seu objeto. E nós, mesmo nós mulheres, também caímos nesse risco de amarmos eroticamente e colocarmos naquela pessoa tudo o que nos falta. A gente projeta no outro, né, aquilo que nos falta para se sentir completado, para se sentir amado, né? E isso tem um tempo, né, de vida, vamos dizer, esse tipo de amor. A gente tem um amor então a gente tem o eros, a gente tem o amor da filia, o amor da amizade. Ele não é tão intenso como o amor erótico, mas ele é distribuído. Vamos dizer que a sociedade ela precisa desse amor, da filia, né? De você se sentir companheiro, de você fazer parte de um grupo, pertencer a um grupo, né? E ser importante para aquele grupo. Então, você ama você como ama o próximo, né? Ou você precisa fazer isso porque a sua própria proteção advém do outro proteger você e vice-versa. Esse Então, é a psicologia diz, né? Esse amor cuidado,
desse amor, compromisso, confiança. É um amor, assim, que ele envolve uma afetividade ética, talvez. Sim, mas você veja bem, né? O amor cuidado, ele ficou delegado às mulheres, Sim. né? Então, o amor do homem é aquele do amor que protege, né? Que provém. Então, o homem provedor, ele tem que pôr as coisas em casa, né? E o cuidado dele Afetivo. próprio, o cuidado da família, o cuidado da casa, dos bebês, das pessoas adoentadas, dos velhos, isso ficou delegado. É um amor, vamos dizer, que ele ficou como se sendo feminino, quando não é. Esse amor deveria ser de todo mundo. Toda a luta das mulheres hoje é para dizer que o cuidado deveria ser de todo mundo, Sim. não só reservado a elas. E esse amor como prática, doutora Paula, né? Vamos dizer assim, o amor como prática, esse amor que deveria ser, né, delegado aí a todos, a todas, não necessariamente as mulheres, quando se fala de cuidado, de respeito, de ética, né, nessas relações, ele é construído ou ele é aprendido? Como é que é? Por isso que eu digo que, dependendo da sociabilidade, e isso vem da materialidade de como que a sociedade está organizada, dependendo do modo de produção, a sociedade está organizada de um jeito. A nossa sociedade ela está organizada patriarcalmente, mas ela está fundada materialmente, né, no modo de produção de capital, capitalista. Isso define como que eu vou amar. Isso define, inclusive, perversões do amor, né? De você só amar quem merece, ou que tem dinheiro, ou que é vantajoso, né? Então, assim, o seu amor já vai escolher a pessoa, não pelo que a pessoa é, pelas coisas que ela tem de bonito ou de dedicado, mas se ela vale no mercado, né? Há alguma coisa que possa te acrescentar algo. Ou seja, o amor também ele começa a tomar essa versão. Ele é interesseiro, ele pode ser interesseiro. Porque nós estamos nessa sociedade em que você precisa fazer bons negócios. E o amor entra nessa como uma mercadoria, sabe? Pois é, gente, olha só. Uma coisa que eu queria até tocar, porque, olha, a gente tem aquele movimento Quem Ama Não Mata. E a gente está falando de amor, Paula. E aí, quando a gente fala do amor e de em nome do amor eu vou fazer mal ao outro, isso tem acontecido muito no nosso país. Nós temos aqui dados dos feminicídios, doutora Paula. Em 2024, foram registrados 1.492 feminicídios no Brasil. Então, nós temos aí dados de que foi o maior número contabilizado desde a tipificação do crime em 2015. E, muitas das vezes, esse homem, quando ele é preso ou quando ele é instigado do porquê daquela situação, tudo vem aquilo. Ele não aceitou um fim de um relacionamento, ele gostaria de não ter se separado, então ele quer dizer que ele está matando essa mulher por amor. Mas quem ama não mata. Pois assim, quando a gente diz quem ama não mata, que a gente está em outro registro ético, né? Porque, por exemplo, o escândalo do BBB, né? Do cara que assediou e importunou a mulher. A justificativa dele foi de que ele estava, né, já ressentido, ele estava completamente obcecado por uma mulher e estava com saudade da dele. Então dele que ele inclusive largou e falou lá, né, durante o programa. Mas veja bem, é um homem que se justifica ainda. Para ele a ficha não caiu de que, gente, o que é isso que me move, que me colocou nessa situação? Não pensa. A pessoa justifica. Então, para um homem que toma a mulher como um objeto dele, então ele tem o direito, né, de interpretar se um olhar dela, se uma jogada de cabelo, ou se de uma gentileza que é um sinal de que ela também está afim, né? Porque aí é uma projeção. Ele está afim, ele projeta que é a outra que está afim. Então, aí ele fala, mas estou pensando que você queria também. Então, desculpa. É uma coisa que está completamente tomada pela maneira como os homens se constituem. Ou seja, eles, dentro desse patriarcado, eles se constituem dessa maneira. Totalmente equivocados, que, inclusive, quando tem amigos que vão falar que isso é um equívoco,
esses caras que falam que isso não é bacana o que você está fazendo, eles são vistos como homens inferiores, né? Que os homens alfa, os homens cheios de testosterona, eles se justificam pelo que fazem. Sempre a mulher que está errada. Então, se ela morreu, é porque alguma coisa ela fez para me ofender. A São minha honra, 4, inclusive. dizem que no Brasil, gente, olha só, são 4 mulheres que morrem a cada dia, né, no Brasil, devido ao feminicídio. Mas nós registramos em 2024 quase 14.000 tentativas de homicídio. Ou seja, aí a gente poderia dizer, então, desse amor não como um sentimento, mas como uma perversidade. É um amor que ele é absolutamente perverso, no sentido que ele perverte o que seria eticamente a visão de que o outro tem tanto direito que precisa ser tratado com dignidade, o mesmo que eu exijo para mim. Ou seja, não há reciprocidade, existe alguém que tem mais valor e mais poder sobre o outro, nesse caso, os homens, né? Até porque dentro dessa nossa sociabilidade patriarcal, muitas mulheres precisam da validação de um homem para serem vistas como bem-sucedidas ou como mulheres merecedoras de amor. Doutora Paula, nesse caso do BBB, né, você sabe que milhões de pessoas vêm do Brasil inteiro, a Jordana o tempo todo falando do assédio que ela estava sofrendo, da importunação. O Pedro Henrique, ele desistiu para ele não sofrer, né, a sanção de ser expulso, eliminado. Ou seja, mas ela precisou provar até o último minuto e eles só acreditaram nela depois que viram as imagens. Sim, com essas imagens, inclusive, ele pode ser preso em flagrante. Já deveria estar, né? Isso é uma... Pois é, gente, mas é isso, né? É óbvio que esse moço, ele precisa de reorganizar-se enquanto subjetividade. Mas não estamos falando só do Pedro, não, tá, gente? Não, ele é um exemplo. Ali, ele é só um exemplo de milhares que estão por aí. Sim, ele é um representante de uma categoria de homens, né? Que pensam assim, que a mulher está ali à disposição. E para eles, amor, nesse caso, é posse, é objeto, é algo assim que... A gente não deveria admitir que isso admirar fosse ou amor. admitir, isso não é amor. Não, de jeito nenhum. Nesse caso, ele não sabe o que é amor. Ele nunca experimentou. E a psicanálise, quando olha para as pessoas, né, e avalia esses psicológicos, essa psique, o que vocês costumam enxergar? Exatamente isso, né? Uma pessoa numa posição fálica, né? Então ele tem exatamente o que ele supõe que a outra pessoa precisa. Então a outra é uma pessoa de falta. Ele tem, né? Então vamos dizer que tem aí uma dualidade, né? E uma projeção desse homem, desse sujeito fálico, que impede que haja reciprocidade, porque só existe ele. O outro é puro objeto. Isso é uma psicopatia, será? Não, isso é uma maneira com a qual os homens, a maioria deles, são constituídos. É preciso que eles ressignifiquem o que são as relações com as mulheres. É a mesma coisa que a relação com os carros, a relação com os cavalos, a relação com as coisas que eles têm. Né? A mulher é só mais um objeto na série de objetos das quais ele goza. Então, assim, é muito difícil, né? E, na verdade, eles acabam sofrendo quando eles perdem. Então, é inadmissível perder. Tem algum traço característico de infância, de adolescência? Tem algo que nós, enquanto mães, pais, tios, família, que a gente pode fazer para ajudar para que a criação, né? Para que essa pessoa ela consiga, sei lá, se desvencilhar, talvez, de uma psicose dessa, sei lá, se pode chamar assim? Não, não é uma psicose, mas é um jeito muito, né, perverso de existir. Olha, tudo está nas mulheres, né? As mulheres, na verdade, ela fala, quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. Olha, eu vou falar para o seu pai, não peça para o seu pai. Ou seja, há ali
pouca distribuição, né, do poder parental. Então, é como se quem tivesse que ser respeitado mesmo, que a mãe está em casa, lidando com as coisas da educação, é o pai. E quando alguma coisa sai errado na educação, o pai ainda fala, você não educou direito. Né? Quer dizer, as mães precisam envolver, né, esses homens. Né? E o que a gente vê também é que muitos homens abandonam as mulheres quando os filhos são problemáticos, ou quando tem uma deficiência, ou quando exige deles algo a mais. Então, assim, as mulheres, é muito sobrecarga para as mulheres, porque são elas que precisam de estar implicando o homem ou sabendo, né, que elas têm que se relacionar com os homens sem depender deles. E porque eles não vão validar a existência delas como Tá vendo, mulher. a mulher? Você que está aí do outro lado nos ouvindo, esse programa é para você, tá? Então, independência, né? Sua autoconfiança, sua autorresponsabilidade, enfim, isso não é ser egoísta, não. Isso é Não. se preparar para que você possa ser de fato você e mais forte Agora, olha nas que absurdo, relações. as mulheres são educadas de que isso é egoísmo. Pois é. Porque elas têm que pensar só no outro, no cuidado do outro, no tudo do outro, e elas estão em segundo plano. E, inclusive, existem falas na linguagem que dizem assim, a mulher, né, mãe é sofrer no paraíso. Quer dizer, como assim sofrer no paraíso, né? Mas também uma mulher que não é mãe, na cultura patriarcal, ela tem menos valor, né? Quer dizer, uma mulher como a Oliveira, né? A Giovana Oliveira, que decidiu que não vai ter filhos, Sim, há um rompimento da relação de um casal que todo mundo sim. achava maravilhoso, porque a mulher não quer ceder ao desejo do outro de ser pai. Então, as coisas não são combinadas com a mulher, elas estão na cabeça Elas são dos homens impostas, né? para além delas isso. Elas são impostas. E o desejo do analista, né? O seu livro. Eu queria que você contasse um pouquinho. O que a gente vai aprender nesse livro? Porque, de repente, para essa mulher que esteja nos ouvindo, ou para outras também, que depois vão ter contato aqui com o nosso podcast, o que ele traz? O Você meu, ressalta. o meu livro não é um livro de relações Sim, humanas de amor, né? Ele vai apresentar os tipos de amor porque eu estou advogando que o amor que Freud inventou, que é o amor de transferência, né? É um amor, ele é, vamos dizer, construído, ele é produzido numa relação muito especial, quase que laboratorial. E esse amor que não espera nada do outro, que não tem nenhuma expectativa mesmo, é um amor que vai admitir a alteridade do outro. Esse amor seria necessário para todas as psicólogas, mas para todas as pessoas que trabalhassem em políticas públicas, principalmente com pessoas das classes populares, porque não é um amor que quer salvar o outro, mas é um amor que aposta, ou seja, ele não é um amor do Eros, ele não é um amor da filia, não está na dimensão do pai, ele não é um amor agápico dos santos, né, que tiram o seu manto e entrega para o outro, não é nada isso. Então, que amor é esse? É um amor que escapa a toda a denominação, é um amor que só quem faz a sua análise chega a um fim e que pode testemunhar o que aprendeu na análise, é que tem acesso a essa invenção de um amor capaz, né, de contribuir para que as pessoas acessem a sua verdade, né, e que possam ser independentes e que possam sustentar um desejo seu. Então, acho que é um livro muito ligado às psicólogas, às pessoas que trabalham com pessoas maravilha. na política pública, mas no interior ele vai passar pela filosofia de Platão até Lacan, né? Porque o Lacan é um mestre Sim. do amor, né? E aí, nesse capítulo, sim, as pessoas elas aproveitam muito do que, né, essa invenção, o amor é Deus, né? Sim. Então, Deus também é uma invenção, a gente inventa Deus para que a gente possa ser, né, protegida. Que legal. E quando eu digo assim, aí eu vou um pouco na religiosidade, já que você entrou, né? E para cada religião a gente respeita todas, não há dificuldade em entender isso.
que a gente diz, sei lá, pelo catolicismo ou por outras manifestações religiosas, ao amar o outro como a si mesmo. Parece que eu encontro isso que você está dizendo, de que o outro precisa do respeito e o outro precisa do cuidado que eu me dou. Lendo dessa forma é Sim. muito bonito, né? Estou Porque lendo a partir O de Freud, você. o Freud ficou muito indignado com essa Sim. expressão, né, de São Paulo. E que, porque nesse ponto, a gente chega num amor que você dá a outra face, um amor que você vai amar o inimigo, ou a pessoa que não gosta de você. Isso é antinatural, né? Sim. Porque como assim amar o inimigo, né? Eu acho temerário, né? Porque isso é muito da santidade, né? Sim. E nós, os humanos, não temos isso da santidade. Não temos Não temos. esse poder todo. Mas a gente pode desejar ao outro aquilo que a gente deseja a gente Perfeitamente. mesmo. Aí é o que você falou. Se eu vou amar o outro como amo a mim, eu posso ser egoísta. De estar me protegendo, de procurando o que é melhor para mim, de procurar a conviver com pessoas que vão me respeitar, que vão me aceitar como eu sou, né? Com as minhas dificuldades, mas Sim. também com as minhas belezas. Quer dizer, se eu faço isso, de me aceitar, eu também vou querer conviver com gente que me dá a mão, não que me traia. Sim. Isso em todas as relações. Isso é muito difícil, porque hoje em dia a coisa mais fácil é você ser traída por amigos, por correligionários, com pessoas do mesmo partido, né? Ou seja, isso é muito difícil, porque cada um está pensando só em si, né? Que isso também é fruto da radicalização do capitalismo, do individualismo total, ou seja, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois vou ver os outros. Nesse sentido, todo mundo está se sentindo sozinho, né? Porque se projeta no outro o que a gente própria faz. Sim. A solidão está grande por aí. Sim, pois é. A solidão, a depressão. Sim. Né? São hoje realidades que a gente vê que está assim amplamente na nossa sociedade. Por isso as né? mulheres precisam gostar de si e das outras mulheres. Pois é. A sororidade. Sororidade, a famosa sororidade. E nós falamos aqui com a doutora Paula de Paula, que é diretora do PSIM, de Sindicatos Psicólogas, professora da PUC, se formou na PUC de São Paulo, é psicanalista, é uma mulher que veio do esporte, né? Então, eu não falo nem que ela é ex-atleta, né? Porque eu fui. Continua deixando aí legados para quem está chegando nessa área. Mas ela esteve aqui conosco falando muito sobre o amor, nos ensinou muito aqui. E eu quero finalizar com um poema. O nosso Fala Mulher vai ter sempre aqui agora um poema, gente. Que coisa linda. Inspirar. E você vai fechar para a gente com aquilo que o poema te encheu o coração. Pode ser? Combinado? Sim, já vou me inspirando aqui. Vai se inspirando. Eu vou lembrar aqui que no nosso eterno Carlos Drummond de Andrade, com o poema As 100 Razões do Amor. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante. E nem sempre sabes sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça. E com amor não se paga. Amor é dado de graça. É semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor. Por mais que o matem, e matam a cada instante de amor. Que coisa maravilhosa. Carlos Drummond, gente, mas mata a gente, né? Mas é isso, porque o amor, ele não tem uma explicação. Amo porque te amo, mas é que só ama quem tem essa força. A força interna de valorizar a vida, o outro, a vida, porque é a vida sua, a do outro. Isso é que é amor. Né? Quer dizer, o Spinoza falava dessa energia, né? Da potência da vida. Isso é amor, né? Então, ele estava falando disso. Não é precisar dos outros, não é troca. É simplesmente estar no mundo com uma energia para viver a vida na relação com o outro. Seja homem, seja mulher, seja filho, seja velho. O que for,
sem essa energia, sem essa força, né? Sem essa divindade, não é possível viver, não. Pois é, mulher, porque amor não se troca, Não. não se conjuga, nem se ama. Eu fico por aqui Muito e espero. obrigada e tomara que a sua audiência, seus ouvintes possam aproveitar, porque eu quero dizer que eu me senti muito feliz, né, em estar aqui dividindo essas coisas com vocês e com você. Muito obrigada. Pois é, mulher, deixa aí seu comentário, curta, compartilha. Enfim, fique à vontade, pode comentar, nos envie aí a sua mensagem, porque eu acho que o programa foi muito lindo. Um queijo e um beijo para você, até o próximo. Fala, mulher.